Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu vou tentar adicionar aqui nos comentários o tema da live, porque eu nunca consigo fazer isso e hoje eu vou tentar. Eu acho que já tá aqui em cima, né? Conheça, vamos ver, tudo sobre a técnica que está bombando fora do Brasil. Tudo bom, Vanise? Sua agulha chegou? Me conta. Olá, Cristina, tudo bem? Boa tarde. Eu tô tentando colocar aqui, anexar o título. Tudo bem, Paula? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei como faz. E aí, gostou? A Vanise, para quem não nos conhece, ela é minha aluna e aí a gente fez um desafio com as alunas, né? Com todas com 3 turmas, né? Que atualmente eu tenho. E ela foi a ganhadora. E quem fizesse o melhor desenho, né? Que tivesse um ponto bem feito, né? Uma paleta de cores adequada, ia ganhar a agulha da Oxford. E aí eu mandei para ela, por isso que eu tô perguntando se a agulha dela chegou, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Depois você me conta, Vanise, o que você tá achando. Tô super ansiosa para usar, você ainda não usou, né? Então depois você me conta, tá? E me mostra também seus trabalhos que estão ficando super bonitos. Ela é uma aluna super aplicada e ia estar aprendendo direitinho a técnica. Olha só, gente, primeiro eu queria dizer boa tarde. Meu nome é Carla, para quem não me conhece. Eu sou criadora do Ateliê Voilá. E eu criei o Voilá Ensina para poder ensinar vocês a produzirem, a saber, né, fazer peças lindas e sofisticadas através do point needle. Que hoje o tema é para vocês conhecerem melhor, né, sobre essa técnica que está tão bombando fora do Brasil. Então o tema da live é conheça tudo sobre a técnica que está super em alta fora do Brasil, que é o ponto russo. Só que o que acontece, gente? Tem muitas pessoas que não têm a informação adequada sobre o que é o ponto russo, né? O ponto russo é uma técnica que como ela já, na verdade, ela é muito antiga, não sei se vocês sabem, né? Só que agora ela tá voltando com tudo, né? Como tudo entra e sai de moda, ela é uma técnica manual, né? Que faz parte do bordado e ela tá chegando com tudo fora do Brasil. Na verdade, ela já faz maior sucesso e tá chegando com tudo aqui no Brasil. Eu deixei aqui a minha janela da varanda aberta porque tá quente, aí às vezes vai ter um ventinho aqui, mas é bom porque tá muito quente aqui em Vitória. Mas enfim, é uma técnica que já é muito antiga, né? Só que, o que aconteceu? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre como ela surgiu, né? Então, ela é uma técnica que surgiu no Egito Antigo. E aí, as primeiras agulhas mágicas, né? Elas foram produzidas com ossos de pássaros. Olha que interessante. E aí eu acho que é por isso que tem esse modelo também dela ser oca, né? Porque ela é uma agulha que tem uma particularidade, né? Ela não é uma agulha tradicional igual do bordado livre, né? Então ela é específica para essa técnica. E aí ela tem essa particularidade e ela é oca por aqui no corpo dela. Então as primeiras agulhas, né, mágicas, elas foram feitas com ossos de pássaros. E aí, gente, se utilizava muito lá no Egito para fazer tapeçaria e roupas de igreja. E aí a técnica foi se difundindo por todo o mundo, né? E ela se consolidou muito na Rússia, né? Portanto, que dá essa origem, né, de ponto russo, porque foi o lugar que ela começou e ficou muito forte, porque as russas faziam essas peças também para igrejas e tapeçaria. E aí, gente, foi difundindo, né, a técnica, foi para outros países. Então, é uma técnica que já existe há muito tempo, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia que eu acho legal mostrar para vocês, é o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui. E por que que eu sempre
acho interessante a gente fazer essa live, porque é isso, tem muita seguidora que às vezes entra no meu perfil perguntando coisas assim, eu sei fazer ponto russo, é a mesma técnica, né? E aí eu vou explicar o porquê que eu falo punch needle, só para vocês entenderem, tá bom? Vamos entrando todo mundo. Ai, que legal, a Estela tá aqui também, que é do projeto Fazendo Arte. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui que assim que der eu falo, respondo para vocês, tá? Esse conteúdo vai ficar gravado. Todas as quintas eu faço a live falando sobre a técnica, tá? Então, o que eu queria falar para vocês? Essa técnica é tão antiga que há um tempo a minha sogra me mostrou um trabalho que a avó do meu marido fez. E ela falou, olha, Cacá, que interessante, porque todas as pessoas mais velhas que falam, o que você faz, né? Qual é o seu trabalho? Aí eu mostro, falo, sim, eu já fiz há muito tempo. Então, assim, a minha sogra me mostrou esse trabalho que é super antigo, né? Você vê que o tecido tá mais amarelado, não sei se vocês conseguem ver, mas era um bordado que a avó do meu marido fez, né, há muitos anos. Só que assim, o que acontece, só para vocês entenderem, naquela época, né, das nossas avós, elas produziam trabalhos que nem esse, com os fios bem fininhos, tá vendo? Ela fez um ponto relevo aqui, olha que interessante. E aqui ela fez o ponto reto no caule. Não sei que projeto que ela ia fazer aqui, enfim, se era uma almofada. E aqui, ó, tá o ponto reto dela. Olha que bacana. Só que o lado direito do projeto é esse daqui, né? Que você vê que tem o risco do projeto aqui, né? Então, gente, é uma técnica que já é super antiga e já é conhecida desde o tempo das nossas avós. Só que aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, né? As agulhas foram ficando mais modernas, né? E aí as fabricantes, né, de agulhas foram produzindo agulhas com diferentes espessuras, né? Então, que é aquilo que eu falo dos 3 universos que existem, né? Então, antigamente só existia esse modelo que era agulha bem fina, que é quando você passa um fio de meada, quando você passa um fio, por exemplo, o Clea, a Anne, que são fios bem finos para você bordar. Só que com o passar do tempo foram existindo fornecedores que criaram agulhas com diferentes espessuras. E aí por isso que eu falo que é um pouco confuso no começo para quem não conhece, é justamente isso, porque aí existem aqueles 3 universos que eu sempre falo aqui, né? O universo das agulhas finas, médias e grossas. E aí que você precisa adequar, né? Os materiais, né? Precisam ser compatíveis para você conseguir fazer seu projeto, né? Então, gente, ela é uma técnica que ela faz parte de dentro do segmento de bordado, tá? Então, existe o ponto cruz, existe a vagonite, existe o bordado livre, né? E existe o ponto russo. Então, o ponto russo faz parte dentro da técnica de bordado, tá? Então, é um bordado, só para vocês entenderem, tá ficando claro? Realmente a agulha faz toda a diferença. Aprendi isso com você. Faz, gente, faz muita diferença. E assim, eu sempre falo, quem tem condição de comprar uma agulha que seja um pouquinho mais cara, né? Porque é isso que eu falo, existe um universo que vai desde R$20 até 280, por exemplo. Mas é aquilo que eu falo, você não precisa comprar nem a de R$20 e nem a de 280. Mas você pode comprar uma intermediária, né? Que faz a diferença na hora de bordar, né? A Estela tá até falando aqui que ela viu a diferença, que ela tinha uma agulha que não era de tão boa qualidade, né? E quando ela comprou, depois que eu falei pra ela viu a diferença e conseguiu fazer peças lindas, porque o seu projeto, ele flui muito mais, né? E muito melhor. E aí, gente, então, assim, o punch needle, né? E por que eu chamo de punch needle, tá? Só pra vocês entenderem. Porque o punch needle faz parte, então, da técnica do bordado, né? Então, ele tem todas essas vertentes. Então, a pessoa pode fazer bordado livre, a pessoa pode fazer vagonite, a pessoa pode fazer ponto cruz e a pessoa pode fazer ponto russo. Essa é uma técnica, gente, que nem todo mundo sabe a origem dela, entendeu? Então, tem uns que falam que isso é uma das versões, tá? Que eu tô falando pra vocês, que nasceu no Egito Antigo, que foi pra Rússia, e lá se difundiu. Mas tem gente que fala que foi criada
criada na Alemanha, tem gente que fala que foi criada no Japão. É uma técnica que não tem muita história, assim, de informação para falar, olha, ela é assim. Então, ela já é uma técnica que já vem sendo criada, né, com essas possibilidades que a gente não sabe direito, mas... E por isso que eu acho que fica tão confuso. E por que eu chamo de Punch Needle? Porque os meus projetos, gente... E aí, assim, o que acontece? Os meus projetos são projetos mais modernos, né? Então, eu trabalho com agulhas finas e médias, né? Em alguns projetos eu faço com agulha grossa, mas o Punch Needle é uma versão que as pessoas falam fora do Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, que é muito utilizado, né? Também, que está sendo muito utilizada essa técnica, eles falam Punch Needle. No Japão, eles estão fazendo muito também, eles fazem trabalhos incríveis. Aí tem na Rússia, né? Tem na Turquia, as turcas fazem trabalhos maravilhosos com as agulhas mágicas. Todos esses países, gente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver projetos incríveis. E vocês vão ver o seguinte, que tem em cada país uma preferência de fio com agulha, por exemplo. Não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, normalmente, as artesãs que fazem lá, fazem ou com as agulhas de 4 milímetros e a 5 milímetros, com agulhas médias e grossas. Já na Turquia, por exemplo, as turcas costumam fazer trabalhos com agulhas mais finas. Então tem um pouco disso, assim, dependendo da região, né, do país, tem uma apreciação, né, com as agulhas. Então, isso que vocês precisam saber também, tá? Tem lugar, tem região que é mais utilizada as agulhas médias, tem região que é mais utilizada as agulhas finas. Então, para vocês se inspirarem, por exemplo, é bom vocês saberem disso também, né? E aí, assim, na Argentina tá fazendo muito, né? Tanto que tem a marca da Mercado de Acendo, que é uma marca ótima, não sei se vocês conhecem, de agulha, que vende vários produtos. Na Argentina, vende também na Turquia, né? Então, no Japão, na França está sendo muito utilizado, né? Eles estão fazendo muito. E aí é isso, assim. Então, é por isso que eu chamo de Punch Needle, tá? Cacá, tá, mas bordado russo, ponto russo, bordado russo, Punch Needle, gente, tudo a mesma coisa, tá? Só que tem gente que fala bordado russo, tem gente que fala Punch Needle, tem gente que fala ponto russo, tá bom? E o Punch Needle é uma maneira que eles falam fora do Brasil, porque eles fazem coisas mais contemporâneas, né? O ponto russo, quando você fala, aqui no Brasil, as pessoas lembram mais aqueles bordados que fazem em toalha, em guardanapo, né? Que são produtos que eu não faço muito aqui, mas que se você tiver interesse em produzir, você vai saber, porque as informações praticamente são as mesmas, né? Você só precisa adequar os fios finos para você produzir sua toalha, o seu guardanapo. Mas são peças que eu particularmente não faço no meu ateliê, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida por enquanto? Qualquer coisa pode falar aqui, tá? Então, gente, por isso que eu chamo de Punch Needle e é a mesma coisa, tá? Tem gente que chama até o nome da técnica como a de agulha mágica, né? Só que a agulha mágica, só para vocês entenderem, é o nome da agulha da técnica, tá? A técnica se chama ponto russo, bordado russo ou Punch Needle, tá? E a agulha mágica, quando se fala sobre a agulha mágica, é sobre o instrumento que a gente vai fazer, tá bom? Então, gente, e aí o que eu queria falar para vocês também? O benefício, né, que a gente consegue fazer com Punch Needle, porque é uma técnica que ela é muito gostosa de fazer. Por quê? O que eu quero chegar, né? Qual é o ponto? Esse tipo de bordado, né? Só para vocês entenderem, para quem ainda não conhece muito sobre essa técnica e tá querendo aprender, tá? É o seguinte, existe apenas um ponto nessa técnica, tá? E aí o que acontece?
você vai precisar de poucos materiais, né? Normalmente você precisa de um bastidor, de um tecido, de um fio, né? E da agulha. E esses materiais precisam ser compatíveis entre si para você poder conseguir fazer sua peça. Se você colocar uma agulha num fio, por exemplo, uma agulha grossa num fio muito fino, seu ponto não vai fixar no tecido. Ou vice-versa, se você colocar um fio numa agulha muito fina, você também não vai conseguir fixar. Então você tem que ter esse entendimento de como você vai saber fazer com que os materiais fiquem compatíveis. E o que é a técnica do ponto russo, né? Então é assim. Ai, acabou de voar. A técnica do ponto russo é o seguinte: você tem o tecido, né? E aí você vai fazendo o seu ponto. E por que é gostoso de fazer e qualquer pessoa é capaz de fazer? Porque não é uma técnica difícil, mas requer muitos detalhes e tem que ter muita atenção para poder fazer, senão você não consegue fazer. Então é assim, ó, a gente tem o tecido e aí na medida que eu vou perfurando o tecido, é diferente do bordado livre, por exemplo, que a gente precisa alinhavar o tecido, tá? A gente não faz o mesmo processo do bordado livre. O que a gente faz? A gente perfura o tecido. Então, eu tô com o tecido aqui, né? E aí, o movimento do ponto russo é isso aqui, ó. O tecido tem que estar no bastidor, tá? Isso aqui é só um exemplo. Eu perfurei, fui até o final, arrastei, andei um pouquinho, perfuro de novo. Aí, arrasto e vou de novo. Arrasto e vou de novo, arrasto e vou de novo. E aí, a gente vai formando isso daqui, ó. O ponto relevo e o ponto reto, tá? Então, gente, por que a gente fala que só tem um ponto? Porque um é o avesso do outro, tá? Então, quando você for produzir uma peça, você precisa saber se o projeto vai ser no lado do ponto relevo ou no lado do ponto reto. Cacá, eu posso fazer qualquer projeto em qualquer ponto? No ponto reto, sim, mas no ponto relevo, não. Tá? Então, assim, se forma o ponto da técnica assim. E aí, dependendo do projeto, vocês vão ter esse tipo de efeito. Então, por exemplo, essa é uma bolsa que eu fiz com sobra de material de talagarça. Olha que linda que ficou. Fiz uma bolsinha de mão, tá? E aí, eu fiz essa peça no ponto relevo, tá? Por exemplo, essa almofada eu fiz no ponto reto. O meu ponto relevo ficou aqui na parte de dentro da almofada, tá? E então é isso, você tem essas duas possibilidades. E com o passar do tempo, quando você for fazendo, né, aprendendo e tá cada vez mais apta, né, a fazer o ponto reto, um ponto bem feito, né, um ponto que não pode aparecer o tecido, que isso que acontece, que é um ponto bem feito, né? A gente, por exemplo, quando a gente faz um ponto relevo, não aparece o tecido, né? Não desfia. Isso tudo faz com que seja, por exemplo, um ponto relevo uniforme, tá vendo? Não tem diferença de altura, estão todos na mesma altura. Isso é um ponto bem feito. E aí, assim, com as informações necessárias, você vai conseguir fazer um ponto relevo bem feito e um ponto reto bem feito. E aí, gente, o que existe também dentro da técnica? Ah, Cacá, então só tem um ponto, que sem graça, né? Mas eu acho isso um lado muito positivo, porque você não precisa aprender uma quantidade enorme, por exemplo, de pontos igual o bordado livre. Eu conheço muitas alunas minhas que vieram do bordado livre e ficaram um pouco assim, meio desiludida, meio assim, ah, Cacá, eu acho muito bonita, porque realmente é um trabalho muito bonito, né? Eu acho muito bonito a técnica, mas assim, é muito trabalhosa de fazer. E aí as pessoas acham muito mais fácil quando entendem e aprendem a técnica do punch needle. Por quê? Porque o arremate é muito tranquilo de fazer, gente, na hora de fazer a finalização da peça. E isso, gente, eu ouço das minhas alunas, tá? Eu já sabia disso, né? E tanto que eu criei essa página que eu falei, gente, é muito possível aprender e é muito gostoso de se fazer. Porque além de ser dinâmico, é isso que eu tô falando, não requer muitos pontos que você precisa aprender, ou então finalizações difíceis de aprender, que você vai demorar muito mais tempo
Porque assim, todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, né? Mas o ponto russo é uma coisa que você aprende muito rápido, então você já consegue fazer peças muito rápidas, né? Quem já faz aqui, Vanise pode dizer também, né? Que é uma aluna minha, como é verdade isso, né? Que as pessoas se encantam com a técnica justamente por isso, porque você faz rapidinho, você faz trabalhos incríveis e você faz de tudo um pouco com essa técnica, né? E então, gente, as pessoas se encantam. E sabe o que é o interessante também? Tem trabalho que eu faço no ponto russo que fica muito parecido com bordado livre. Já aconteceu isso também com uma aluna minha, dela me mostrar um projeto e eu jurava que era ponto russo. E aí e o dela ela falou, não, Cacá, é bordado livre. Eu fiz tudo alinhavando. E parecia muito ser o ponto russo. Ou seja, é que nem esse bastidor aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Esse bastidor, você olhando ele, parece o quê? Bordado livre, não parece? Mas não, ele é ponto russo, entendeu? Então, ele dá o mesmo efeito, gente, né? Claro que não todos os pontos, né? Mas se você olhar rápido assim, você não sabe dizer foi feito com a técnica do bordado livre ou do ponto russo. Então, o que eu quero dizer, se você acha bonito esse efeito do bordado livre, você vai conseguir com a técnica do ponto russo, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, porque você já aprende essas diferenças, né, de pontos, porque isso daqui foi feito com fio fino, já esse aqui foi feito com uma lã, um tipo de espessura de lã. Já essa minha bolsa foi feita com lã, mas com uma outra espessura mais grossa. E vocês conseguem ver a diferença a diferença de trabalhos, né? É a mesma técnica. Eu acho que isso que é o mais encantador do ponto russo, porque são efeitos completamente diferentes, né? Que você consegue fazer. Você tendo uma agulha de cada universo, ou você nem precisa ter agulha grossa, você pode ter agulha fina, que trocam as pontas, e que você já vai transitar, por exemplo, essa agulha aqui da lavoura, você já tendo ela, você já consegue fazer a trabalho de fio de meada, você já consegue colocar fio de amigurumi, você já consegue colocar uma lã, por exemplo, família molê, e aí se você tiver de 4 milímetros para fazer a almofada, você tem só mais uma agulha de 4 milímetros, e aí você consegue fazer muita coisa, desde tapete até esse bastidor, porta-maternidade, enfim, muita coisa mesmo. Então eu acho assim muito bacana justamente por isso, porque é uma técnica que dificilmente você vai enjoar de fazer, porque além das opções de fios que você tem uma variedade enorme de peças que você consegue fazer. Então eu a cada dia que passa que eu vou produzindo, né, para mostrar conteúdo para vocês, eu fico mais encantada, assim, que eu falo, gente, o céu é o limite para essa técnica, porque você pode fazer tudo. Né? Você pode fazer desde sapato, né? Enfim, a minha irmã tem até uma loja de sapato em São Paulo e aí é artesanal e tal, e eu tive essa ideia com ela, da gente criar um sapato em punch needle, porque eu acho que ia ficar lindo também fazer uma coleção exclusiva, óbvio que uma coleção pequena, né, porque o trabalho é manual, mas assim, tem referências na internet que você fala, gente, vai ficar a coisa mais linda, sabe? Sapato necessaire, almofada, porta-copo, chaveiro, porta-maternidade, almofada, eco bag, pode fazer boneco. Gente, assim, a variedade é enorme. Então, ela é assim, você sempre tá animada para querer fazer a próxima peça. Eu, pelo menos, tô super assim. A Paula falou, sou do bordado livre também e o punch needle me chamou a atenção. Então, gente, ó, uma vez que vocês assim, começam, né, a tentar ver o punch needle, o ponto russo, vocês vão se encantar. Todo mundo que começou, né, comigo, as minhas alunas, ou que começou a se arriscar, assim, as pessoas ficam loucas justamente por isso, por todas esses benefícios que eu tô falando para vocês, né, da praticidade, do dinamismo da técnica, do efeito, né, da peça final que dá, que é maravilhoso. Então, assim, é realmente sensacional, tá? Uma coisa que vocês precisam saber também é o seguinte, que existe
duas vertentes dentro do ponto russo e do punch needle, tá? É uma coisa que vocês já devem ter visto também, que às vezes as pessoas não entendem muito. É o seguinte, que vocês já viram aquela pistola que na internet, que as artesãs fazem, as gringas, né? Tem muito as americanas, as francesas, elas usam uma pistola e que acontece? Ela facilita o bordado, né? Não facilita, mas ela, como ela é uma maquininha, né? Uma pistolinha, você faz o trabalho mais automático, né? Você não faz manual perfurando cada pontinho. Você vai com a máquina e você vai perfurando, né, o tecido, e aí sua peça acaba sendo... você acaba fazendo com mais rapidez, né? Só que essa máquina se chama tufting, tá? Então vocês devem ouvir. Quando vocês verem isso também é ponto russo, tá? Isso também é o punch needle. Só que é aquilo que eu falei, é uma versão mais moderna, né? Porque eles inventaram essa maquininha que você não precisa ficar fazendo à mão. E qual é o benefício da tufting? Só para vocês entenderem, tá? A tufting é bacana para quem tem espaço, gente. Para quem quer fazer, por exemplo, tapete, né? Porque ela é uma máquina muito bacana, ela não é barata, ela custa em média uns R$1.500, né? Aqui no Brasil, de 1.500 a 1.700 reais. Mas assim, ela precisa de espaço. Então o bastidor, o seu bastidor, né, para poder fazer, porque com a agulha mágica, com a agulha, né, você precisa de um bastidor desse aqui para poder fazer sua peça. Então, qualquer lugar você vai, né, você coloca na bolsa seu fio de meada, sei lá, qualquer fio seu tecido, seu bastidor, coloca na bolsa, sai e vai na praia, né? Senta na praça para bordar. A tufting não. A tufting você precisa de um espaço, você vai precisar de um painel de madeira que no mínimo tem que ser grande, tipo 2x2, né? Então, e aí com essa máquina você consegue efeitos super legais também, né? Que ele corta já o ponto relevo, ele faz ponto reto, ele tem um monte de opções, né? De pontos assim que você consegue fazer. Só que, assim, precisa de espaço. Ah, e por que eu não faço a tufting? Nunca fiz. Justamente por isso, porque eu tenho uma filha pequena, eu teria que ter um espaço maior, né? Então, assim, faz barulho, né? Então, é um tipo de coisa que pra mim não funciona. E também porque eu gosto de fazer peças pequenas, entendeu? O meu universo... são coisas menores. A peça maior que eu fiz foi 40x60, que foi um tapete, que eu até ensino no meu curso online, que também ficou super legal, mas assim, eu faço com a talagarça, que é um tecido que a gente não precisa de bastidor, então eu não preciso de um bastidor muito grande. Mas, e o bastidor maior que eu tenho é 50x50, que ele tem os preguinhos nas laterais. Mas assim, você precisa de uma estrutura muito grande e aí é mais para quem quer fazer tapete, sabe? Tem gente que faz peças menores na tufting porque já tá ali e aí já vai fazendo. Ou também tem gente que vai para a linha de tapeçaria e aí usa muito a tufting, porque a tapeçaria são aqueles painéis, né, decorativos, não sei se vocês já viram também, que você pode fazer, que é um das vertentes do punch needle, né? Então você tem a linha da tapeçaria, que é essa que você vai precisar da tufting, porque fazer uma tapeçaria grande, né? A gente fazendo trabalho manual vai demorar muito mais tempo, então a máquina é necessária justamente para você agilizar seu processo. Ah, dá para fazer na mão? Dá. Mas assim, gente, eu não recomendo, sabe? Eu tenho até uma seguidora minha que eu sempre insisto para ela se encantou com a técnica também, e aí ela me mostrava o trabalho dela eram peças enormes. Eu falava, gente, você tem que comprar urgente. Isso que tá. Às vezes as pessoas também ficam vendo conteúdo só sem se informar, né? E ela é uma querida, enfim, eu super ajudei ela no começo. Mas até hoje ela faz um tipo de coisa que eu falo, cara, você vai machucar sua mão, sabe? Porque não é ideal você fazer peça muito grande com agulha de 3, 4 milímetros. Mas ela faz, ela gosta e tudo bem, porque também não tem regra, sabe, gente? Quem quer fazer igual ela, faça. Só que é o ideal? Não é o ideal, entendeu? Porque pode dar problema na mão, né? A peça demora muito mais pra ficar pronta, os trabalhos dela ficam maravilhosos.
Só que, cara, é grande pra caramba, entendeu? São peças grandes, quadros grandes. Eu falei, você precisa. Ela né? Tô precisando urgente comprar a Tufting. Porque eu falei, você vai ver como sua vida vai mudar na produção. Você vai até produzir mais, entendeu? Eu acho que isso tudo a gente tem que começar a tem que pensar. E por isso que é muito importante a gente sempre, assim, na verdade, ouvir, né, pessoas que têm know-how, né, que têm conhecimento da técnica, para não ficar fazendo trabalho, retrabalho, gastando dinheiro à toa, ou então usando os materiais inadequados, né? Então é isso, gente. Na Tufting você tem essas duas vertentes, ou para fazer tapete, que fica lindo, maravilhoso, e a tapeçaria também, tá? Também faz parte do punch needle, do bordado russo ou do ponto russo, mas é uma outra linha que segue. Aqui dentro do Voa Lá Ensina, eu só explico para vocês, mas eu não tenho a Tufting, ainda não me coçou assim a mão para ter, porque é justamente isso. Eu gosto de trabalhos mais delicados, como essa fivela. Aí tem, por exemplo, essa matriosca, né, que eu faço. Tem, por exemplo, essa bolsa, essa flâmula aqui também, né? Tem essa outra bolsinha de mão que envolve costura. Outra coisa que é muito legal, que eu acho que vale a pena também vocês saberem, é justamente isso, gente. Aqui, eu não sei se alguém já faz trabalho manual, mas o punch needle é muito bacana para você agregar a técnica que você já sabe. Então, isso, além de você conseguir produzir peças somente de punch needle, né? Por exemplo, como essa necessaire. Se você souber, por exemplo, fazer tricô ou crochê, você consegue fazer, por exemplo, esse modelinho que o focinho e as orelhinhas e o nariz, né? A gente fez em crochê. E o restante a gente usou punch needle, ou seja, a gente mesclou duas técnicas em uma só peça. Então, é muito legal. Então, assim, se você sabe fazer amigurumi, ela é muito bacana para você dar um upgrade no portfólio de produtos, para você criar produtos novos para o seu ateliê. Se você faz, por exemplo, gosta de costurar, ela é incrível também para você fazer bolsas, né? Como eu mostrei, necessaire de mão, essa daqui, aquela bolsinha roxa. Olha que legal, isso tudo é de costura, né? Almofada. Ó, quem gosta de costurar, ó, a eco bag também. Que legal que fica, né? Você monta as suas peças e você, para dar, né, para ficar mais bacana, você faz esse bordado, entendeu? Fica lindo. As clientes vão adorar, vocês podem ter certeza, porque isso é ótimo para dar então um upgrade no portfólio de produtos de vocês. Quem quer fazer uma renda extra também, né? Então aprender a fazer, às vezes quer ganhar um dinheiro, dá para fazer fivela de cabelo para vender, né? Isso é um custo que fica mais em conta para você vender, então você vai girar muito mais rápido. Porta-copo também, que é esse daqui, ó, que lindo que fica pra gente fazer. Esse aqui também. Porta-maternidade, enfim, dá pra quem quer fazer uma renda extra criar um monte de produto bacana. E como hobby, gente, essa técnica é muito gostosa mesmo. Teve uma seguidora que falou que acha que deve ser super relaxante. É muito gostoso. Você começa a fazer, você não quer parar, você quer ver o resultado final. E aí é uma delícia, tá? Então essa técnica é muito boa também para quem quer fazer uma renda extra, para quem quer fazer pro hobby ou então para quem já tem um ateliê e precisa sempre trazer novidade, né? Porque eu no meu ateliê eu super faço isso, cada ano eu lanço um produto novo. E foi nessas que eu coloquei o punch needle, né? Porque eu sabia que é uma coisa que tá em alta fora do Brasil, que tá chegando com tudo aqui. E como tudo, né, as coisas primeiro ficam lá fora e depois chega. Eu me lembro, eu dou muito esse exemplo do tricotã. Quando eu morava em Paris, tava super em alta lá em 2015. Eu não tinha um ateliê ainda. E aí, um dos cursos que eu fiz além do francês, eu fui fazendo um monte de cursos de patisserie, de trabalhos manuais que eu gostaria de fazer. E aí eu falei, e o tricotã tava bombando. Eu falei, gente, eu vou aprender essa técnica, porque eu vou chegar lá, vou abrir um ateliê e vou começar a fazer. E dito e feito, cheguei aqui, era uma pessoa que fazia, que era uma fornecedora que chama Achei o que eu queria, que faz a tricotã até hoje. E aí eu cheguei fazendo também. E aí quando eu cheguei em Vitória, né, que é onde eu moro, eu sou paulista, mas moro aqui.
eu comecei a fazer e ninguém fazia. Gente, comecei a bombar, vendi. Assim, eu fui pioneira aqui, sabe? Aí, assim, comecei a vender pro Brasil todo. Aí foi quando eu, né, quis realmente abrir o ateliê. E aí fui criando a linha de cesta organizadora, né, de brinquedos que eu faço de palha. Aí no outro ano eu inaugurei, por exemplo, o arco-íris de macramê. Aí no outro ano eu fiz macramê. Aí no outro ano um punch needle. E assim vai, né? E acho que é assim que a gente consegue, né, ter sempre novidade no nosso ateliê, tá? Então é muito bacana vocês sempre estarem antenadas do que está rolando, e essa técnica é a queridinha das manualidades fora do Brasil atualmente, tá? Para quem tá na dúvida, é só entrar no Pinterest e colocar punch needle, vocês vão ver uma série de produtos, né, de artesãs que já fazem, tá? Aí a Drica tá perguntando aqui, qual agulha você indica para quem quer começar? Olha, Drica, isso eu acho bacana essa pergunta você ter feito, porque assim, ó, primeiro eu recomendo você saber que tipo de trabalho que você se interessa mais em fazer, sabe? Se você curte mais o trabalho o universo de trabalhos, por exemplo, como esse, de agulhas finas, né? Então, assim, isso daqui você vai precisar de fio de meada. Cleia, Anne, você gosta de trabalho mais minucioso ou não? Você gosta de trabalho que você já preenche mais rápido, então você já consegue usar um fio de amigurumi, entendeu? Porque é nisso que vai fazer com que você vá procurar a sua agulha ideal para você começar a fazer. Porque uma vez que você consegue compatibilizar o tecido, o fio e a agulha, você pode começar com qualquer uma. Tem gente que acha muito mais fácil começar com agulha grossa. Porque, por exemplo, você pode fazer projetos na talagarça, porque a trama é muito aberta. Então, você já sabe bem aonde você tem que entrar para perfurar o tecido. Mas tem outras pessoas que acham que o trabalho fica mais limitado com a talagarça. E aí preferem trabalhos, porque já fazem bordado livre. Já aconteceu isso também, de aluna comprar o curso e falar, Cacá, eu sou do bordado livre, tem um monte de fio de fino aqui e eu quero aprender o punch needle. Então ela foi, né? A agulha que eu recomendo, Drica, para quem tá começando, é uma agulha que é da Lavor, que é essa daqui. Que eu sempre recomendo, que eu acho ela muito boa, que ela tem um custo-benefício bom, ela troca as pontas, você tem 3 universos de espessuras, que é de 2, 2,5 e 3, e com esses 3 universos você consegue fazer uma variedade de coisas, desde desse bastidor de flor que eu tô te mostrando, até você pode usar fio de amigurumi, você pode fazer um bonequinho desse, enfim, você consegue fazer uma variedade de coisas, tá? Então eu indico você comprar essa, que você já vai ter 3 em uma, porque você vai ver, na medida que você for fazendo, você vai querer fazer mais coisas, entendeu? E eu sou o tipo de pessoa que eu sempre transito assim, a minha base é a lã, né, família que eu uso, mas eu tô adorando trabalhar com fio de amigurumi, que era uma coisa que eu não trabalhava, mas o punch needle me fez começar a fazer um estoque de amigurumi. Eu não trabalhava com fio fino, mas eu comecei a achar tão delicado, tão bonito, né? Esse daqui também, ó, do Pequeno Príncipe, fica muito delicado. E aí eu tenho um pouquinho de cada. E aí tem que ver com você, o que você tá disposta, entendeu? Ah, não, Cacá, não quero ficar acumulando um monte de fio aqui em casa, quero trabalhar com um tipo de fio. Então, se você quer trabalhar só com lã, por exemplo, aí você precisa saber se é para tapete. Aí isso, assim, esse universo dos fios, vocês vão entendendo com o passar do tempo, mas existem espessuras diferentes, né? A para tapete é um fio, por exemplo, que ela tem espessura grossa. A família, ela já tem uma espessura mais fina. A de bebê, ela é bem fininha, que já dá para entrar aqui, entendeu? Então é isso que eu falo, ela não é uma técnica difícil, mas ela tem muita informação para vocês assimilarem, para vocês entenderem como é que vocês vão trabalhar com ela, tá bom? Então é da Lavor. Quem costura seus projetos? Então, Paula, o que eu faço? Eu tenho uma parceira minha que faz a parte da costura. Na verdade, assim, a ecobag, por exemplo, eu já compro a ecobag pronta e eu bordo em cima da ecobag, tá?
Eu não faço a bolsa porque eu acho que não vale a pena produzir, mas se você costura, você pode comprar algodão cru, fazer a sacolinha e bordar nela, tá? Mas por que eu comecei, desde sempre fiz essa parceria? Porque em um momento eu falei, eu vou aprender a costurar e vou eu fazer a costura. Mas aí depois eu falei, gente, eu não quero abraçar o mundo e como eu tenho um ateliê que eu vendo outros produtos, né, no meu ateliê, quem não conhece chama Ateliê Voilá, eu falei, eu não quero dar conta de tudo. Então o que que eu faço? Eu achei mais inteligente eu ter uma parceira que costura, uma vez que eu teria que aprender a costurar, e eu faço, eu dou pra ela, eu faço, bordo e dou pra ela falo o que eu quero, né? Mostro o modelo e aí ela faz a parte da costura. Tem peças que a gente costura na mão, mas quando requer máquina, eu tenho essa parceira que eu achei uma maneira mais inteligente, porque como quando a gente faz trabalho manual, né, gente, a gente precisa render, né? Então, assim, no meu ateliê eu tenho muitos pedidos, então eu não posso ficar perdendo muito tempo numa etapa do processo, né? Então, se eu terceirizo a costura, por exemplo, já me adianta muito para a fila de produção andar mais rapidamente, entendeu? Então, se você não costura, você seguidora que está querendo fazer, faça isso como eu estou falando. Procure uma parceira local da sua cidade para você entregar essa parte do processo da peça que é de costurar, tá bom? Que fica muito melhor. Porque é aquilo que eu falei, eu quase fiz, mas aí eu falei, gente, não vou fazer isso, porque eu vou perder mais tempo no meu processo de produção, tá? Então procura uma profissional, uma parceira que você confie, né? Porque também tem que tomar cuidado, né? No começo faz uns pilotos, né? Ver se tem segurança, né? Dela poder ser sua parceira. Mas tem muita gente que sabe costurar, né? Então tem muita gente que pode já aproveitar essa parte. Então, quem costura dá para fazer muita coisa. Quem é da área também de laço, né, de cabelo, dá para fazer fivelas lindas, laço, dá para fazer arco de cabelo, né? Então, para fazer um produto novo dentro do seu portfólio é muito bacana para aprender, né? Quem faz parte de decoração também, então dá para fazer almofada, quadros, né? Quadros eu já fiz desde pequenininho, 15 por 15 até 60 por 70. Fiz quadro para um consultório psiquiatra aqui em Vitória. Quadros grandes, assim, né? Dá pra fazer 25 por 25. Dá pra fazer quadros lindos, gente. Esse daqui, ó, é um que eu fiz, ó, que fica muito fofo também. O acabamento dele, tá vendo? E dá pra fazer de diversos tamanhos. E aí, gente, deixa eu ver aqui, tem preenche. E aí, deixa eu ver aqui. Ah, imagina. Então é isso. É uma técnica, gente, que é muito gostosa de se fazer, sabe? E é aquilo que eu falei, tá bombando muito fora do Brasil, então vale a pena vocês aprenderem, porque quem tá já aprendendo já tá saindo na frente de muita gente que ainda tá meio assim, querendo saber, será? Mas vocês podem ter certeza que é aquilo que eu falei, que é igual o tricotã. Quando eu cheguei aqui, cara, eu vendi, porque assim, era uma coisa que tinha acabado de chegar e demora um tempo pra gente se consolidar, né, no Brasil. E aí tem essa questão, então, de se você já faz algum artesanato para você mesclar, é muito maravilhoso também. E aí, gente, o que eu falo também é essa questão da diversidade, né, de produtos que a gente faz. E que é muito incrível, né? É aquilo que eu já mostrei algumas coisas, mas é isso, dá para você fazer flâmula, porta-copo, necessaire, bolsa. Agora vou mostrar, né, eu fiz esse daqui, que é uma maneira aquilo que eu falei, até para quem não quer perfurar diretamente no tecido, né? Você tem essa possibilidade de fazer o seu bordado. Isso aqui, por exemplo, gente, é aquele coração mexicano que eu acho lindo. E eu falei, vou fazer um desse. Então eu peguei um molde no Canva, né? E aí eu fiz. E o que é legal que dá pra fazer também são bordados que você pode aplicar aonde? Na camiseta, né? Esse daqui, por exemplo, eu fiz eu vou colocar nessa necessaire.
E se eu quiser tirar, eu vou... É porque eu ainda tô esperando secar um pouquinho mais a cola. Eu posso tirar e colocar, por exemplo, na jaqueta jeans rosa da minha filha, que eu vou fazer isso, que eu quero fazer esse teste. Então eu consigo mudar de peça, né? Então eu consigo colocar numa bolsa, numa eco bag também. Eu tenho essa possibilidade de não perfurar diretamente no tecido, tá? Então dá pra fazer muita coisa com essa técnica. A chance de vocês enjoarem é assim, é muito pouca, porque realmente é muito legal, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa de falar pra vocês, gente. Tem, então, essa questão, né, dos universos das agulhas que eu sempre falo aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, essa questão de você conseguir levar pra onde vocês quiserem também o trabalho. É muito legal isso também, né, não requer muitos materiais que para você poder produzir. Então você pode viajar, faz sua sacolinha, né, com o seu bastidor, com o seu ponto, né, com o tecido que você está fazendo. E aí então é muito prático por isso. Quer ver? Vou dar oi aqui para todo mundo. Eu tô finalizando a live. Quero ver se tem alguma pergunta, mas assim, essa parte dessa coisa de ter muitas possibilidades, né? Isso daqui poderia ser, por exemplo, um porta-copo também, né? Dá pra você colocar na mesa, ó, por exemplo. E aqui, ó, pra você colocar, né, a sua caneca. Mas eu tô louca pra ver o resultado desse aqui, que é aquele pet que a gente fala, né? Que são aqueles adesivos que você cola e tira. Eu acho que vai ficar incrível. E é isso, porque às vezes você não enjoa também, né? Você coloca num lugar, você fala, hoje eu quero colocar na bolsa, hoje, né? Hoje eu quero colocar, enfim, na necessaire. Então eu fiz essa necessaire também para justamente demonstrar isso, assim. Vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão amar e vai fazer maior sucesso. Vai ficar gravada essa live, sim. Eu costumo fazer toda quinta às 16 horas, porque é o melhor horário que eu consigo fazer. É aquilo que eu falo, eu não faço à noite porque eu tenho filha pequena e de manhã eu fico na função com ela, então eu quase não entro direito muito nos stories, até vocês podem perceber de manhã, porque eu tenho sempre alguma atividade com ela, e esse é o horário que eu consegui. Então todas as quintas-feiras, às 16 horas, eu falo sobre Punch Needle aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vai ficar gravado, acho lindo demais esse trabalho, é maravilhoso, gente, eu juro por Deus, é uma coisa que é encantado, tipo, as pessoas se encantam, assim, sabe? E é muito legal ouvir isso também das alunas que estão super satisfeitas, sabe? Fazendo peças lindas e empolgadas, né? Cada vez mais em quererem produzir coisas novas. É realmente, assim, tem uma frase que fala, o Punch Needle é fácil de começar e impossível de parar, porque uma vez que você começa, você não quer parar nunca mais. Mil maneiras de usar. Estou amando fazer suas aulas. Que bom, Silvia. Silvia é outra aluna maravilhosa também, super talentosa, como a Vanise. E eu fico muito feliz também, porque é isso. Eu fico muito grata em ver as alunas, isso que eu acabei de falar, verem que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente não tem muito essa noção. E é por isso que eu falo, gente, me manda foto para ver o que vocês estão fazendo. Porque depois que a gente vê, é tão bacana, né? Eu adoro. Vou fazer a semana do Punch Needle, estou ansiosa já. Ai, que bom, acho que você vai adorar. Na semana do Punch Needle, gente, pra quem não se inscreveu, se inscreva, o link tá na bio, tá? Os dias, eu vou só confirmar, mas 13, 15 e 17 agora de março, se não me engano. Mas o link tá lá na bio, e eu vou ensinar a fazer essa fivela de cabelo, tá? São 3 dias de aula, que eu falo sobre o universo, falo das possibilidades. Esse CPL eu vou falar nessa semana do Punch Needle, eu vou falar também sobre um pouco de vendas, né? Como é que eu faço para vender os meus produtos para dar uma alavancada, né? Que tipo de parceria que eu faço, como é que eu busco essas parcerias, né? No Ateliê Voilá. Então acho que tá bem bacana, assim. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu acho que vocês vão gostar do conteúdo, tá? Lindo demais, eu quero combinar com o crochê que eu faço. É isso que eu tô falando. Pra quem já sabe uma técnica,
ela é muito bacana para agregar valor no crochê, né? É aquilo que eu falo, que eu mostrei aqui, ó, esse ursinho aqui, ó, eu fiz isso aqui em crochê, crochê, crochê e aqui em punch needle. E aí, gente, pode fazer outros bichos, né? Fica a coisa mais fofa e fica muito legal, né? A gente mesclar as técnicas, assim, é muito bacana. A Vânia tá falando, eu quero combinar com os meus laços e tiaras. É isso que eu tô falando, dá pra fazer coisas lindas também, ó. Esse daqui é o quadro retangular, né? Mas dá pra você fazer redondinho, dá pra você fazer um arco, até a Sônia, que é minha aluna, fez um arco com um coração pra netinha dela. Ficou a coisa mais linda, ela me mostrou numa dessas lives que tá até aqui também no conteúdo. Dá pra fazer arco de cabelo, né? O mais grossinho, enfim, tem 1000 possibilidades que dá pra fazer. Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que o objetivo dessa live foi justamente tirar dúvidas de vocês sobre o que é, né, o punch needle, por que tá tão em alta fora do Brasil, tá chegando com tudo aqui, né, que é uma técnica que vale muito a pena vocês aprenderem, porque realmente ela é muito gostosa, e as possibilidades que você consegue fazer com essa técnica. Aqui eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho, né, dos produtos, das peças que eu faço, que vai desde porta-copo, né, um bordado assim, até uma almofada que a gente consegue fazer. Então, assim, tem muitas possibilidades, tá? E o mais importante é tirar essa dúvida que vocês têm de achar que ponto russo e agulha mágica é diferente, né? Teve seguidor uma vez que colocou pra mim assim, eu sei o ponto russo, é a mesma técnica? Eu falei, não, então, é a mesma técnica da agulha mágica? Eu falei, não, é a mesma coisa, só que um é o nome da técnica, o outro é o nome do instrumento, né? Então tem muita dúvida sobre o que é, entendeu? Então eu acho sempre legal e importante falar sobre o que é, para vocês entenderem, né? Sobre a tufting também, que faz parte do ponto russo, do punch needle, e que tudo é a mesma coisa, só que são vertentes diferentes, né? São caminhos que você segue dependendo do que você escolher, tá? Daria pra fazer capa de caderno? Olha, capa de caderno eu nunca tentei, mas eu acho que dá, porque dá pra fazer capa de celular. Pra quem ainda não viu o post que eu fiz agora, eu mostrei, e eu tô louca pra fazer já, 10 inspirações de capinha de celular, que a gente pode... A minha capa tá feia, gente. É isso aqui, eu preciso tirar também. Mas a gente pode bordar aqui, ó, e fazer. Depois, deem uma olhada nesse último post e até salva na referência de vocês para vocês produzirem, porque eu acho que pode ficar muito lindo. E é tá no meu caderninho de anotação aqui dos próximos produtos que eu quero fazer, porque eu acho que pode ficar muito linda. E vocês vão ver quantas opções tem, o de zebra, quadriculada, de coração, umas mais moderninhas, assim, de criança, né, infantil. Não de criança, porque criança não usa celular, mas assim, umas mais modernas, né? Mas eu achei muito bacana e aí eu coloquei agora no post pra vocês verem, tá? Mas aí, capa de caderno, eu acho que dá, não tem problema. Só vai, na verdade, você não vai conseguir colocar pra lavar, né? Assim, porque caderno a gente não lava, né? Porque bolsa é diferente, a gente pode botar pra lavar. Mas caderno nunca tentei. Aí que tá, a gente pode usar a nossa imaginação e fazer testes, sabe? Eu acho que dá sim, tá? É isso, gente. Eu também tô louca para aprender a capinha. Então, bora fazer todo mundo a capinha. Quem fizer me mostra, me manda no direct, que eu adoro ver, adoro mostrar, porque eu também vou fazer uma pra mim. Eu tô só terminando de fazer as coisas que eu preciso fazer pra já começar a produzir. Eu coloquei na fila de produção já. Mas eu achei o máximo, capinha. Eu vi até, gente, essa bolinha aqui que segura o celular, né? Dá pra gente também fazer. Aqui, ó. É que a minha saiu a capa preta, né? Por isso que tá feia desse jeito, eu preciso trocar. Mas só pra vocês saberem, essa área de celular, a gente consegue fazer, personalizar aqui e consegue personalizar a capa. Tá bom? Gente, então, quase 50 minutos de live, então foi ótima. Queria agradecer a presença de todos vocês, todas vocês. E quem não se inscreveu para a Semana do Punch Needle, se inscreva, porque é online, gratuita. E aí eu vou ensinar a fazer essa fivela de cabelo.
E lá vocês vão saber muito mais, né? É um período que eu falo muito mais, mostro muito mais produtos, enfim. Tem muito depoimento de aluna também, falando que tá gostando do curso. Enfim, gente, eu acho que vale a pena para quem ainda não entrou, entrar pra Semana do Pantinido, tá bom? Ó, um beijo grande, beijo, beijo. Obrigada. E quinta-feira que vem tem mais live aqui. Tô aqui às 16 horas. Beijo, até mais.